A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os ouvintes da palavra do nosso Deus. Sem muita delonga, eu quero falar nesta noite sobre quem escreveu o Evangelho segundo escreveu João Marcos, conhecido de forma popular como Marcos. Aí fica aquela pergunta que muitos fazem: quem escreveu o Evangelho segundo escreveu João Marcos ou Marcos, como queiram, ok? O termo segundo escreveu é porque João Marcos ele não escreveu o seu próprio evangelho. João Marcos escreveu o evangelho de Jesus Cristo. É por essa razão que é correto afirmar e se expressar dizendo Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João Marcos, ok? Então, vamos lá entender e compreender sem muita teoria conspiratória, certo? E logo na fonte, que dá logo um índice, certo? Uma ênfase, dá uma luz, quem de fato escreveu o Evangelho segundo escreveu João Marcos. Então vamos logo direto ao assunto, vamos entrar aqui na patrística, certo? Aqui está a patrística, eu vou abrir aqui o PDF, ok? Abrir aqui o PDF, patrística, o historiador Eusébio de Cesareia, que viveu no terceiro século, no ano 300, né? Ele foi contemporâneo de Constantino, certo? Eusébio foi contemporâneo do imperador de Roma, Constantino, ok? Então vamos lá. Eusébio de Cesareia, história eclesiástica, que é a história da igreja, no seu terceiro livro. Tem aqui livro primeiro, certo? Livro segundo, tem o terceiro livro, ok? E aí no terceiro livro, aqui está escrito, no terceiro livro, de número 39, que é o capítulo 39 do terceiro livro da história eclesiástica da eclésia, da igreja, está escrito aqui, escritos de Papilhas, ok? Escrito de Papilhas. É uma história muito interessante mesmo, ok? Capítulo 39, aqui ó, escritos de Papilhas. Quem foi Papilhas? Papilhas, ele foi, tudo indica, né, que ele foi discípulo do presbítero João,
certo? E do presbítero, certo? Ariston, ou Aristo, se não me falha a memória, daqui a pouco eu lembro o nome do cidadão, ok? Então, Papinhas foi discípulo dos discípulos, certo? Dos discípulos de Cristo. Ou seja, esses dois discípulos que Papinha, tudo indica que foi discípulo desses discípulos, eles conheceram os discípulos de Cristo, certo? Então vamos lá. Escritos de Papinhas, certo? Olha só o que diz. Das obras, isso aqui é Eusébio de Cesareia, certo? Citando fonte histórica antiga de alguns pais da igreja, né? Ou de algum pai da igreja chamado Papias, certo? Que teve contato com a tradição oral dos apóstolos de Cristo, certo? Papias, ele teve contato com discípulos dos discípulos de Jesus Cristo. E Papias, ele escreve essa tradição oral que dois de seus mestres lhe transmitiu, entendeu? Lhe transmitiu, ou seja, esses dois mestres receberam essa tradição oral dos discípulos de Cristo. Então, Eusébio de Cesareia está narrando, ok? A tradição oral que Papinhas recebeu dos discípulos, certo? Dos discípulos de Cristo. E Papinhas escreve essa tradição oral. Olha só o que Eusébio de Cesareia, historiador da igreja, né? Historiador, ele narra esse fato histórico dizendo: das obras de Papinhas conhecem-se livros intitulados Exegeses das palavras do Senhor. Olha só. Segundo historiadores afirmam que Papinhas foi o único que fez uma investigação profunda concernente às obras e palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando Papinhas escreve, certo? Papinhas escreveu 5 livros, e nesses 5 livros estava intitulados como exegeses das palavras do Senhor. O termo exegeses aqui significa literalmente interpretação, ou seja, é uma interpretação das palavras do Senhor. Diz assim: das obras de Papinhas conhecem-se livros intitulados exegeses das palavras do Senhor, em número de 5 livros, ok? Irineu os menciona como constituindo os únicos escritos de Papinhas nesses termos. Papinhas
ancião, também ele, ouvinte de João e companheiro de Policarpo, atestou por escrito no quarto de seus livros. De fato, existem 5 livros elaborados por ele. Assim falou Irineu de Lyon, certo? Irineu de Lyon, que viveu no ano 180. E segundo Irineu de Lyon, ele conheceu Policarpo, porque ele viu Policarpo pregar quando criança, certo? E Policarpo era discípulo do apóstolo João. E segundo Jerônimo, ele afirma que o apóstolo João consagrou Policarpo a bispo da igreja de Esmirna, ok? Só que o historiador Irineu de Lyon, ele diz que Papias, ancião, né, a palavra ancião é presbítero, no grego koiné, certo? E pode ser bispo também. Bispo, pode ser bispo, né? Também ele, ouvinte de João e companheiro de Policarpo. Só que Eusébio de Cesareia discorda de Irineu de Lyon quando diz que Papias, ancião, também ele, ouvinte de João e companheiro de Policarpo. Eusébio de Cesareia discorda que Papias conheceu Policarpo e que Papias foi ouvinte do apóstolo João. Já já irei dizer o porquê. Eu estou falando sobre Papias porque é Papias que irá nos dar fonte de quem escreveu, certo? O Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, ok? Então, vamos para o verso 7, certo? Eu já li o contexto do texto completo, já li tudo, certo? Já li tudo. Apenas eu estou mostrando-vos a chave hermenêutica do texto, porque essa chave hermenêutica que eu estou mostrando-vos é a chave hermenêutica da interpretação de todo o texto, ok? Então, vamos lá. Porque quando você lê um texto, segundo a exegese e a hermenêutica, né, quando você lê um texto, você tem que focar na chave hermenêutica do texto. Porque é a chave, são essas chaves hermenêuticas que interpreta todo o texto, tanto o texto imediato como o texto remoto, ok? Olha só o que diz o verso 7. Por de quem nos ocupamos agora, no caso, os escritos, né, de Papias. Aí Eusébio diz: reconhece-te recebido as palavras dos apóstolos por meio dos que com eles ouviram, certo? Declara, além disso, ter sido ele mesmo ouvinte de Aristion, que era o nome que eu estava querendo citar, que eu tinha esquecido,
e do presbítero João. Ou seja, Eusébio de Cesareia discorda de Irineu de Lyon, porque Irineu de Lyon disse que Papias era companheiro de Policarpo, né? E que Papias conheceu o apóstolo João. Tá aqui, ó. Papias ancião também, ele é ouvinte de João, né? Ouvinte de João, ele, como se ele fosse testemunha ocular. Ele ouviu João e companheiro de Policarpo. Só que Eusébio de Cesareia discorda de Irineu de Lyon. Por que ele discorda, né, das palavras de Irineu de Lyon? Porque Eusébio de Cesareia, ele foi até a fonte, entendeu? E na fonte do livro, dos 5 livros escritos por Papias, o próprio Papias relatou que ele está transmitindo ou escrevendo uma tradição dada a ele por dois mestres, né? Arístio e do presbítero João. E segundo Papias, Arístio e do presbítero João, ou seja, presbítero João, certo? Eles tiveram contato diretamente com os apóstolos de Cristo. E esses dois, Arístio e presbítero João, certo? Transmitiram aquelas palavras para Papias. E Papias escreveu os 5 livros intitulados como Exegeses do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, palavras do Senhor Jesus Cristo. E diz assim, vou reler para ficar maquinado na sua mente, marcado na sua mente. Papias, de quem nos ocupamos agora, reconhece ter recebido, Eusébio de Cesareia escrevendo, dizendo, as palavras dos apóstolos, certo? Recebido as palavras dos apóstolos por meio dos que com eles conviveram, certo? Declara, além disso, ter sido ele mesmo ouvinte de Arístio e do presbítero João, entendeu? De fato, cita-os com frequência, nominalmente em seus escritos, referindo as palavras que transmitiram. Ok? Então vamos lá. Verso 14, certo? Outra chave hermenêutica da interpretação de todo o texto. Lembrando que iremos falar quem escreveu o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o evangelista Marcos. Quem escreveu o Evangelho escrito por Marcos, que leva o nome de Evangelho segundo Marcos, ok? Então vamos lá, o verso 14, certo? Lembrando que quem nos dá essa informação é Papias, certo? Papias, que conheceu o presbítero João, e o outro, Arístio, que teve contato com os apóstolos de Cristo, certo? Aí diz assim, o verso 14, em sua obra, ou seja, as obras, os 5 livros escritos por Papias. Aí Eusébio de Cesareia, como historiador, ele diz assim, em sua obra, ele ainda transmite outras
explicações de quem? De Arístio, de que falamos acima, e das tradições do presbítero João, certo? O presbítero João diz assim: a ele remetemos os que gostam de se instruir, entendeu? Certo? Aí vamos lá. No momento, as palavras que precedentemente referimos, acrescentemo-nos a tradição sobre o evangelista Marcos, João Marcos, certo? Aquele que andou com Paulo e Barnabé, certo? Esplanada nesses termos. Aí diz assim, ó, verso 15, olha só. O presbítero dizia o seguinte: Marcos, intérprete de Pedro, porque Marcos era companheiro de Pedro, certo? Há quem diga que Pedro ele fundou uma igreja no território de Roma, né? A igreja durante o Império Romano. Ele fundou uma igreja em Roma, no período do Império Romano. Não confunda a igreja católica, certo? Estamos aqui na época de Pedro. Pedro viaja para Roma, chega lá em Roma, ele funda, certo? A igreja em Roma, certo? E há quem diga que Pedro, ok? Pedro, ele ganhou Marcos para Jesus, porque João Marcos, ele não foi discípulo de Cristo. João Marcos, ele não viu Cristo, certo? Não viu Cristo, aí Pedro ganha Marcos para Jesus, e Marcos foi um intérprete de Pedro, certo? Aí diz assim, vocês irão entender porque Marcos foi um intérprete de Pedro. Aí diz assim, o presbítero dizia o seguinte, deve ser o presbítero João, né? Não confunda o presbítero João com o apóstolo João, porque há uma contradição, né, entre o presbítero João e João, entendeu? Mas não confunda, certo? Para mim, o presbítero João é outro presbítero, não é o apóstolo João, ok? Porque há uma contradição, quem escreveu o Apocalipse? Foi o apóstolo João ou o presbítero João? Certo? Eusébio de Cesareia fica meio duvidoso, mas a maioria dos teólogos eruditos, biblistas do século XXI, acreditam que quem escreveu o Apocalipse de João foi o apóstolo João, certo? E quando é mencionado em uma das cartas, presbítero João, está se referindo ao apóstolo João. Já nesse contexto aqui, eu acredito que esse presbítero João não tem nada a ver com o apóstolo João, que também era chamado de presbítero João. Eu acredito que não tem nada a ver. Vamos lá. O presbítero dizia o seguinte: Marcos, intérprete de Pedro, escreveu cuidadosamente, ou seja, certo? Papias escrevendo esses termos no seu livro. E Eusébio de Cesareia, ele reescreve aquilo que Papias escreveu nos seus 5 livros, intitulados como
exegeses do Senhor, ou seja, palavras de Cristo. E diz assim, o presbítero dizia o seguinte, Marcos, intérprete de Pedro, escreveu cuidadosa, não porém ordenadamente, certo? Não porém ordenadamente, porque não há uma ordem cronológica dos fatos escritos sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no Evangelho segundo escreveu João Marcos. Entendeu? Aí diz assim, as recordações das palavras ou ações do Senhor, não porém escreveu cuidadosa, não porém ordenadamente. As recordações das palavras ou ações do Senhor. Efetivamente, ele jamais ouvira ou seguira o Senhor. É óbvio que Marcos, ele não andou com Cristo, ele não viu Cristo, né? Mas ele foi salvo por Cristo através de Pedro, certo? E diz assim mais, mas conforme disse, mais tarde ele conviveu com Pedro, concernente a Marcos. Marcos jamais ouvira ou seguira ao Senhor. Mas conforme disse, mais tarde ele conviveu com Pedro, que pregava segundo a necessidade dos ouvintes. Como Marcos conheceu Jesus através do apóstolo Pedro, Marcos ouviu as pregações de Pedro conforme a necessidade dos ouvintes. Marcos ouviu e gravou tudo na sua memória. Aquilo que Pedro, ora falava, ora pregava. E diz assim, mas não elaborou uma síntese das palavras do Senhor. Ou seja, Pedro não fez um resumo de uma síntese, um resumo das palavras do Senhor. Ele não fez, ou seja, ele não escreveu. Mas Pedro, ele pregava segundo a necessidade dos ouvintes as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Marcos ouvia Pedro pregando e falando, que era uma tradição oral, entendeu? Uma tradição oral. Pedro passava para o povo aquilo que o mestre Jesus pregava. E diz assim, ao escrever Marcos, olha só, Papias está afirmando que quem escreveu o Evangelho segundo Marcos foi o próprio Marcos. E lembrando que Papias, ele viveu primeiro século, segundo século, entendeu? É um pouco mais velho do que Justino de Roma, porque Justino de Roma chamava os 4 evangelhos de memórias, né? As memórias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já Papias dava o nome. Fulano escreveu tal livro, Marcos escreveu tal livro, entendeu? Ou seja, tal evangelho. E é importante ressaltar que Marcos foi o primeiro escritor do Evangelho. Há quem diga que foi lá para o ano 50 depois de Cristo. Foi o primeiro escritor que escreveu o primeiro Evangelho. Entendeu? Vamos lá. Assim, ao escrever Marcos, de acordo com suas lembranças, ou seja, da pregação de Pedro, que ele ouvia, não cometeu erros, segundo Papias,
tivera um único propósito, de nada omitir do que ouvira, nem impingir algo de falso, nem colocar nada falso. É isto, olha só que Eusébio de Cesareia afirma, é isto o que Papias narra acerca de Marcos, ok? Então tá aí, algo muito interessante. Eusébio de Cesareia afirma que Papias afirma que quem escreveu o Evangelho segundo Marcos, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o evangelista Marcos, foi o próprio Marcos, discípulo do apóstolo Pedro, intérprete do apóstolo Pedro, porque Marcos escreveu aquilo que ele ouvia Pedro pregando. Então, de acordo com suas lembranças, ele escreveu o evangelho que leva o seu nome. Entendeu? E ainda diz mais, não cometeu erros. Tivera um único propósito. Tivera um único propósito, de nada omitir do que ouvira. Certo? De nada omitir do que ouvira. Ok? Nem impedir algo de falso. Ou seja, colocar algo falso, certo? É isto o que Papias narra acerca de Marcos. Ok? Eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas vale a pena notar, né, fazer ênfase ao verso 16. Olha só o que diz. A respeito de Mateus, asseveram o seguinte, né, Papias, Eusébio de Cesareia escrevendo aquilo que Papias escreveu. Mateus escreveu, já de Mateus, falam de Mateus, né? Mateus escreveu os oráculos divinos na língua hebraica, ok? Cada qual os interpretou como pode. Aqui é interessante, né? O próprio Papias usa os testemunhos extraídos da primeira carta de João e da primeira carta de Pedro. Narra também outra história a respeito da mulher acusada de muitos pecados diante do Senhor, né? Que a mulher apanhada em ato de adultério, certo? Contida no Evangelho segundo os Hebreus, certo? Que era o Evangelho de Mateus, certo? Era necessário anexar ainda isso ao que fora dito. Shalom, shalom. É que o Eterno abençoe a todos em nome de Jesus. E não se esqueçam de inscrever-se no meu canal do YouTube, Graça e Conhecimento. Ative o sininho para que vocês venham receber as notificações dos meus próximos vídeos. Compartilha esse vídeo, ok? E coloque o seu comentário, aquilo que você entendeu ou não entendeu do texto oralito. Clique no joinha. E se porventura eu li aqui e omiti alguma coisa, é a dificuldade de enxergar, ok? Porque às vezes eu penso que talvez eu possa ter pulado, né, uma palavra, alguma coisa a mais. Não é falta de leitura não, porque eu leio isso aqui 2, 3 vezes por dia para não errar, ok?
Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.